Obrigado, boa tarde. Vou procurar cumprir esse horário que a gente está respeitando nessa mesa. Começo por agradecer às organizadoras, à Flávia Nascimento e à Márcia Chuva, por esse convite que me fizeram, mas também por terem conseguido juntar aqui, nestes 2 dias, um grupo tão interessante de pessoas, um grupo tão interessante de temas e, sem estar a fechar o evento, manifestar a minha satisfação por, enfim, sendo quem vem de mais longe, não dar o tempo de todo por perdido. Pelo contrário, acho que é um evento que merece esse destaque e queria parabenizar particularmente as duas. É também muito gratificante para mim ter um grupo tão numeroso de amigos aqui, de pessoas que eu conheço há longa data, há muitos anos, desde que há mais de 20 anos eu comecei a vir ao Brasil com alguma regularidade, pessoas com quem tenho vindo a desenvolver pesquisas sobre Portugal e o Brasil, e é uma satisfação particular muito grande. Eu sei que ouvir português de Portugal a essa hora do dia, num final de um evento de 2 dias, assim bem no final, quase parece tortura, né? É um teste de resistência para vocês. Eu sei que muitos de vocês já têm sofrido o quanto baste. Eu não quero agravar esse vosso sentimento, então eu vou procurar falar devagar e pôr algum açúcar com canela nas vogais, que eu sei que são sempre mais difíceis para vocês. Eu quero também, nessa minha fala, dizer que discutir hoje, particularmente no Brasil, eu acho, essa relação entre democracia, património e direitos, como é o título desse seminário, me parece que é absolutamente pertinente, mas também necessário, não só no Brasil, mas particularmente no Brasil, eu diria, e por isso mesmo eu vou começar por centrar essa minha fala nesse título do seminário, nessas 3 palavras que nos reuniram aqui nestes dois dias, olhando, obviamente, para a realidade que me é mais próxima, ou seja, a realidade portuguesa e a realidade europeia, mas procurando também sair um pouco dela. E essa relação entre democracia, património e direitos constitui aquela que é a preocupação mais recente e mais forte de uma instituição, que é o Conselho da Europa, que, para quem conhece a ação do Conselho da Europa desde a segunda metade do século XX, é uma das instituições mais importantes, não só na Europa, mas no plano mundial, na área do património. E hoje esta é a agenda do Conselho da Europa, a agenda de procurar refletir sobre esta relação entre democracia, património e direitos. Eu sei que muitas vezes a Unesco é mais conhecida que o Conselho da Europa, tem uma ação mais global, mas muito daquilo, ou muitas daquelas que são as agendas da Unesco, elas nascem primeiramente de reflexões que são feitas dentro do Conselho da Europa e na segunda metade do século XX o Conselho da Europa é uma instituição muito importante para a gente pensar as agendas para o património, não só na Europa, mas também fora dela,
como eu disse, é a mais antiga das instituições europeias em funcionamento, e isso, desde logo, diz muito sobre a sua importância, e é um organismo, é uma instituição que influencia muitas das políticas públicas dos Estados europeus, designadamente na cultura e no património, e influencia também as próprias políticas da Unesco. E vou começar por falar de uma convenção, que é essa Convenção de Faro, que está ali mencionada, a Convenção de Faro sobre o valor do património cultural para a sociedade. É uma convenção relativamente recente, ela foi definida em 2011, mas só começou a funcionar em 2017 e tem, nesse momento, apenas 17 Estados signatários dos quase 50 que fazem parte do Conselho da Europa. O Conselho da Europa não reúne apenas os países que fazem parte da União Europeia, reúne praticamente 50 Estados e depois tem alguns Estados que são observadores e que adotam também nas suas políticas públicas, como nas Américas, temos o caso dos Estados Unidos, do Canadá e do México, que são observadores no Conselho da Europa e que discutem e adotam muitas dessas agendas, muitas dessas políticas que são definidas no Conselho da Europa. E essa Convenção de Faro é o instrumento mais marcante, recente e atual mais marcante, para reforçar e para promover a agenda relativa a essa relação entre democracia, património e direitos. O que é que essa Convenção de Faro destaca? Ela destaca os aspectos importantes, as relações importantes que o património tem particularmente com a agenda dos direitos humanos. Com a agenda dos direitos humanos, desde logo, mas não só dos direitos humanos, também dos direitos sociais, dos direitos económicos, não é? Ou seja, porque falarei disso mais à frente, o património se relaciona muito com o turismo, isso gera receita económica e nem sempre essa receita económica é devidamente partilhada pelas comunidades onde esse turismo chega, e essa Convenção de Faro, ela o que se preocupa é em incidir sobre essa relação, a relação do património com os direitos humanos e, sobretudo, também com a democracia. E essa é a agenda do Conselho da Europa, a agenda atual, e é a agenda que está presente nessa convenção. Ou seja, essa convenção está ali entrada em vigor em junho de 2011, mas é junho de 2017. Eu só agora dei conta, é um erro meu, é junho de 2017. O que é que essa convenção nos encoraja, de algum modo, a entender? Ela nos convida a entender melhor a importância do património cultural. Tem menos a ver com os objetos, tem menos a ver com os lugares e tem mais a ver com os significados e os usos que as populações locais, que os moradores locais, que as comunidades locais atribuem a esse mesmo património. Não são os objetos, não são os lugares em si que têm um valor, mas os significados e os usos que as pessoas localmente atribuem a esse património. Ou seja, o que é que isso representa ou pode representar para as pessoas, é isso que essa convenção nos convida a questionar. É uma convenção quadro, ou seja, significa que, sendo uma convenção quadro, nenhum dos Estados se obriga, ao contrário do que faz as convenções da Unesco, quando os Estados são signatários, se obrigam a cumprir as convenções. As convenções quadro
do Conselho da Europa são documentos importantes, mas não são documentos que obriguem os Estados a seguir, mas convidam a que eles adotem políticas públicas no sentido dessa convenção quadro, e portanto é uma convenção quadro que define as questões, que define os objetivos que podem estar no âmbito da intervenção dos Estados e que os Estados são convidados a adotar nas suas políticas públicas. E, portanto, cada país que assina a Convenção terá de decidir quais os meios mais adequados para implementar essa Convenção, dependendo dos seus quadros legislativos, dependendo dos seus enquadramentos administrativos, dependendo da disponibilidade dos seus orçamentos em comparação com outras convenções, queria deixar explícito que essa convenção não cria essa obrigação de seguir o que está na convenção, mas cria a obrigação de agir, de fazer qualquer coisa. E esse fazer qualquer coisa é importante no âmbito atual do que se passa na Europa, sobretudo atualmente. O Conselho da Europa tem 50 anos, enfim, desde os anos 50, tem mais de 50 anos, desde os anos 50, que vem desenvolvendo essa intervenção na área do património, e o que o preocupa neste momento é o incumprimento de muitas das promessas que as convenções da Unesco e que o próprio património trouxe para as comunidades e que hoje não são ações que estejam a ser cumpridas do ponto de vista do Conselho da Europa. Se a gente pensar naqueles que são os direitos das pessoas, os direitos das comunidades e o que são as relações pouco democráticas na seleção dos patrimónios e no modo como esses patrimónios depois são geridos a nível global, muito particularmente a nível europeu, e portanto há uma intervenção muito forte do Conselho da Europa para procurar melhorar aquilo que é o campo patrimonial, procurando criar, através desta Convenção de Faro, aquilo que é chamado como comunidades de ação, ou seja, comunidades que se envolvam numa gestão mais ativa, mais partilhada do património, que permita desenvolver formas criativas de apropriação do património e que tornem a sociedade civil mais ativa na seleção e na gestão dos patrimónios. Essa é a preocupação do Conselho da Europa, porque se vocês virem as próprias obrigações que a Unesco coloca nos seus formulários de candidatura para evidenciar a participação da comunidade nos processos de escolha e de gestão do património, são coisas muito formais e que, na verdade, em muito poucos casos, envolvem uma verdadeira participação da comunidade e das pessoas. Pelo contrário, essa participação é muito reduzida. E, portanto, é uma agenda que apela a uma maior participação das pessoas e das comunidades na tomada de decisões. Eu terminarei a minha fala voltando a essa relação entre democracia, património e direitos, mas para falar agora um pouco desse outro lado do título do seminário, gostaria de falar, de olhar para esse subtítulo, a década de 80 em perspectiva. Na verdade, a gente pode ter várias perspectivas para olhar para a década de 80. Várias perspectivas apareceram aqui nesses 2 dias de seminário. Podemos, por exemplo, como faz o texto da apresentação do seminário, que nos foi distribuído, ter a perspectiva
que a década de 80 foi uma década importante no contexto espacial em que nós nos situamos, no caso o Brasil, ou no caso Portugal e a Europa, e destacar as ocorrências, os acontecimentos que tornaram essa época, essa década relevante, seja onde for, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em Espanha, na Argentina, seja na Itália, seja no Chile. Mas também podemos assumir que a década de 80 se caracteriza pela ocorrência de determinadas regularidades transversais a vários países, a vários contextos geográficos, que extravasam as fronteiras dos países e que depois acabam, obviamente, por assumir contornos, características concretas nos países onde elas ocorrem. Essa é a minha perspectiva, é a perspectiva com que eu olho para a década de 80, ou seja, é a perspectiva de quem olha como algo aconteceu, se a gente olhar para esta relação entre património, democracia e direitos, algo aconteceu em vários países que configura tendências para as quais é interessante olhar. A década de 80 em Portugal, tal como no Brasil, embora um pouco mais cedo no caso português, marca, por exemplo, o início de uma transição longa da ditadura para a democracia. Ou seja, temos esse percurso comum, mas não é um percurso que seja só nosso, ou seja, a gente nessa época da história, nessa fase, partilha com alguns outros países essa mesma ocorrência. E nessa década de 80, em Portugal, emergem dinâmicas que, não sendo à época muito diferentes das brasileiras, nem das espanholas, nem das francesas, nem sequer das italianas, entre muitos outros exemplos, são dinâmicas que configuram e formatam aquilo que é o património português contemporâneo. Nos anos 80, nós tivemos em Portugal uma nova lei de bases do património que vai fazer coisas muito semelhantes como aquelas que a Constituição... A gente tinha também tido uma revisão da Constituição em 1982 e isso traz as mesmas discussões no plano legal em Portugal, como trouxe em Espanha, como um pouco antes em Itália e um pouco antes em França, que tinham ocorrido no Brasil. E isso é comum em vários países. Em Portugal, nos anos 80, nós temos também, no plano da organização administrativa, o reforço do poder local e do poder municipal. E isso é muito importante para a gente entender essa relação entre património, direitos e democracia, porque o património vai se desacralizando, ele vai saindo da esfera do Estado-nação, vai entrando no poder municipal, no poder local, e essa ocorrência, em particular, essa reorganização administrativa, é muito importante para a gente entender isso. São criadas novas instituições, são reformuladas instituições, não sei se vocês conhecem este símbolo, não é? Ou seja, muita gente conhece mais o símbolo do Património Mundial da Unesco. Esse símbolo ele é importante porque é o símbolo que identifica os bens culturais e se eu tivesse de escolher um conceito ou um instrumento que pode caracterizar claramente essa relação entre democracia, património e direitos na década de 80, eu falaria do conceito ou do instrumento dos bens culturais. Os bens culturais é um conceito que nasce com a Convenção de Haia, em 1954, e essa noção faz um percurso que dos anos 50, dos anos 60 aos anos 80, que marca muito claramente aquilo que é a noção de bens culturais,
marca muito claramente essa relação entre democracia, património e direitos. A gente vai tê-la presente depois na Convenção da Unesco de 72 e vai tê-la presente nas leis que os vários países vão criar nos finais dos anos 70 e no início dos anos 80. E os anos 80 são um marco importante, só para tentar terminar aqui em 2 minutos, são um marco importante porque, e são no globalmente, não só no Brasil, não só em Portugal, porque em todos os países, através dessas reformas, o campo do património vai-se libertando da tirania do Estado Central, vai-se libertando da tirania da monumentalidade, vão aparecendo novas ideias de património, novas noções de património, e a noção de bem cultural ela mesmo vai sendo progressivamente alargada e vai fazer surgir 2 novas escalas importantes. Uma trazida pela Unesco, a montante dos Estados-nação, a escala global, e outra a jusante dos Estados-nação. E isso é importante porque muitas das vezes, e a gente viu isso aqui, não é? Não acho que era a Simone que se referia, o próprio Estado muitas vezes não gosta da ação que a gente faz, ou seja, porque essa escala local, muitas vezes é ela própria, sendo estatal, a outro nível, em Portugal, é ela própria que é contestatária das políticas anteriores do Estado-nação e que põe em causa muito aquilo que eram muitas que eram políticas hegemónicas, políticas que não traduziam a democracia de uma sociedade plural, traduziam mais aquilo que eram os interesses de grupos hegemónicos ou patrimónios de grupos hegemónicos, e isso é importante, essas 3 escalas, sobretudo para questionar essa escala do Estado-nação. E, portanto, para resumir e citar aqui apenas uma intelectual famosa, a Donatella Versace, que ela diz que nos anos 80 as pessoas queriam ser chiques, queriam ser elegantes e queriam ser burguesas. E as cidades nos anos 80 também queriam ser isso, né? E os anos 80, só para terminar com esta ideia e termino, os anos 80 são aqueles anos em que resultam de uma decisão histórica que a Unesco faz em 1976, quando a Unesco, em 76, promulgou a Carta do Turismo Cultural, e nessa carta a Unesco decide finalmente, após uma longa discussão, que o turismo e o património podiam ser amigos um do outro, não é? Durante muito tempo tinham sido considerados inimigos. E isso vem mudar tudo no mundo, vem mudar muita coisa no mundo, vem mudar essa relação muito estreita entre turismo e património, e isso vai fazer com que as cidades, sobretudo europeias, mas não só, mas sobretudo europeias, também queiram ser chiques, elegantes e burguesas, e é através do património que elas vão fazê-lo. É através do património, não através da Donatella Versace, mas através de outra vestimenta, essa vestimenta é o património, e vão procurar fazê-lo e vão procurar ser atrativas para o turismo. E isso hoje é um problema, e vou ficar por aqui só com esta ideia, é um problema porque se vocês virem e vocês imaginam isso melhor, se converterem a escala portuguesa para a escala brasileira, em países como Portugal, onde o património faz parte dessa indústria da Unesco, dessa indústria do turismo, hoje em dia é inegável, nós temos 2,3 vezes mais turistas estrangeiros do que residentes nacionais, considerando os estrangeiros que residem em Portugal. Ou seja, que se converterem para a escala do Brasil, isso significaria que o Brasil num ano, em 365 dias, receberia 480 milhões de turistas estrangeiros. O Brasil está muito longe disso, mas convertendo a escala é aquilo que se passa atualmente em Portugal. O que é que acontece? Ou seja, acontece que quando vocês vivem numa situação dessas, o património não é mais democrático
E aquilo que são os valores do património, todos os valores, incluindo os valores de receita, de geração de renda, não são mais democráticos, não são mais partilhados. Vocês têm os grandes operadores mundiais, têm uma distribuição do valor, incluindo o valor económico, e um património que é posto cada vez mais ao serviço dessas dinâmicas, das dinâmicas do turismo. E o que vocês veem hoje em dia é uma essencialização do património, ou seja, um regresso aos valores da monumentalidade, dos grandes monumentos, daquilo que é admirável para quem vem de fora, daquilo que pode ser apresentado como magnânimo para quem vem de fora. E se a gente não tem hoje esses problemas que vocês têm em muitas das instituições da cultura e do património por decisões políticas inesperadas, a gente tem por outra via, que é essa via que resulta de uma ausência de um debate verdadeiramente democrático e de um respeito pelos valores, que são os valores das pequenas comunidades, porque esse património é pouco interessante, a maior parte das vezes, para uma indústria turística que é avassaladora e que é predadora. Peço desculpa por estes 3 minutos a mais. Muito obrigado.